Olá, peritos! Meu nome é Agenor Zaparoli, eu trabalho como perito judicial e assistente técnico nas horas vagas. E o tema de hoje é, como tem muita gente nova entrando nos nossos grupos de discussões, se você ainda não faz parte, quiser fazer parte, entra lá no fala.host/grupos, fala.host/grupos, e você acessa o nosso WhatsApp, onde nós estamos discutindo temas da perícia forense, ok? Como tem muita gente nova entrando, eu decidi fazer um apanhado de informações de como um processo começa e como ele termina, tá? Desde o início para o perito até o final, tá? Mostrar o passo a passo que o perito vai encarar do início ao fim, tá? Porque tem muita gente nova que não entende os trâmites processuais. Então vamos lá, vamos iniciar os trâmites processuais, tá? Desde o início da lide, tá? O que seria o início da lide? A discussão. Desde o início da discussão, tá? Mas antes, por favor, já deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha na rede social, comenta aqui embaixo, clica no sininho e se quiser fazer parte dos nossos grupos, fala.host/grupos, tá? Bom, pessoal, quando duas pessoas discutem, né, chega um ponto que elas mesmo não têm mais a capacidade de resolver o próprio problema. Ou a forma que eles encontram de resolver o próprio problema seria vias de fato. Briga, acidentes acontecem, é perigoso. Então o que acontece? O Estado decidiu criar um órgão, que é o tribunal, para resolver pendências das pessoas. E aí tem a figura do juiz, do advogado e tudo mais. Então você começou ali uma compêndia, uma discussão. O que acontece? Acaba que você vai ajuizar uma ação. Mas para ajuizar uma ação técnica, imagina que seja ali uma discussão entre eu levei um carro numa oficina. A oficina, sei lá, eu acho que a oficina não fez o serviço direito. A oficina disse que fez o serviço que foi prometido, o resto é que você não quis pagar. E aí fica aquela briga. Não, mas você pagou para trocar o amortecedor, não pagou para trocar a mola. Eu falei que a mola está estragada. E a mola quebrou. E aí, entendeu? Estou dando uma sugestão aqui, um exemplo. E aí, para você entrar na justiça, você não pode chegar para o juiz alegando. Excelência, quebrou a mola e a oficina não quer arrumar. E aí o juiz vai querer saber, poxa, mas cadê a prova? Você tem provas que a mola quebrou? Tem provas que a mola, que era a responsabilidade da oficina? E aí você precisa de um aparato técnico, tá? Um laudo, um parecer, um documento que informe que a sua roda quebrou e que aquela responsabilidade é da oficina. Não basta você chegar lá e tirar uma foto. Tá? Você tem que ter algo mais sustentável, a não ser que você vai pedir a inversão do ônus, que é outra questão. Mas geralmente tem que ter um documento para pautar sua alegação, senão fica só alegação. Quebrou a mola, ó, quebrou a mola, excelência. Fiz a revisão tal dia, tá aqui a nota fiscal, paguei, a mola quebrou. Bom, tenho ali o documento, entrei na justiça, tá? Eu estou dizendo, pessoal, o que deve ser, tá? Mas tem muito advogado que entra só com a foto da mola em nota fiscal, tá? Então, assim, fica meio que... deixa meio que pendurado pro perito decidir, né? Aí o juiz já entende que ali já teremos uma solicitação de perito, de perícia técnica. O que aconteceu? Entrei com a ação.
Para entrar com a ação, eu tenho que desenvolver, o advogado tem que escrever uma petição, né? Tem que elaborar uma petição inicial, chama a primeira peça do processo, petição inicial. Protocola essa petição no tribunal, o tribunal sorteia uma vara e esse processo ganha um número. Da petição inicial, eu vou falar mais ou menos por alto, não vou muito a fundo, para não ficar muito maçante. Meninos, vamos parar? Vamos parar? Tá atrapalhando a gente aqui, ó. Petição inicial. Logo em seguida vem a segunda peça, que tecnicamente é a contestação, que é o réu alegando, combatendo as alegações da petição inicial. Então, eu apresentei a petição inicial, apresentando as minhas alegações, os meus documentos. Agora é a hora de apresentar as alegações e as contestações do réu, né? O réu também vai apresentar a petição dele, chamada contestação, com os documentos que ele quer pautar, né? Então, temos ali petição inicial, contestação. Da contestação, o juiz agora vai intimar o autor, né, o requerente, para apresentar a terceira peça, que chama-se impugnação. A impugnação é a contestação da contestação, tá? É a parte que quebra as alegações da contestação do réu. Acabou por aí, pessoal. Os documentos, os 3 documentos já estão prontos, as 3 peças basilares estão prontas. O juiz já pode solicitar as partes que apresentem as provas que eles desejam produzir. Aí o juiz vai despachar dizendo: entendo que o processo está saneado, apresentem as provas que pretendem produzir. Aí alguém entra e pede perícia. Quem pediu perícia primeiro, paga. Se os 2 pediram perícia, porque eles têm 15 dias, aí as partes ficam ali esperando. Hoje é o dia 14, hoje é o dia 15, vai chegando lá na última hora, o cara não peticionou, eu vou ter que peticionar. Quem peticiona primeiro, paga, né? Porque se peticionar no dia 16, acabou, perdeu o prazo, né? Então eles ficam ali esperando o último momento para que o outro apresente primeiro o pedido de perícia. Para quê? Para o outro pagar. Bom, aí, porque daí se o outro pedir perícia, esse daqui que ficou esperando até a última hora não vai pedir. E ele tem todos os direitos da perícia, mas ele não precisa pagar, porque ele não pediu. Agora, se chegou lá no último momento e a outra parte não pediu perícia, ou apresentou e não pediu perícia, ele vai ter que pedir, porque senão ele vai perder a causa, ele entende isso, né? Apresentou lá o pedido de perícia. O juiz nomeia um perito. Então o juiz vai lá no banco de peritos e escolhe o que ele quer nomear. Nomeou lá o perito. Intima o perito para apresentar a proposta. O perito vai olhar todos os andamentos, todas as peças basilares, vai ler tudo, verificar toda a documentação e aí vai apresentar a sua proposta. Peticionou proposta de honorários. As partes vão achar caro, sempre é assim, e vão peticionar impugnação de honorários. Eles vão impugnar honorário, quer dizer, contestar. Não, está muito caro, está além do valor de mercado, está arrazoável, e tem um monte de alegações contrárias ali. Bom, aí o juiz intima o perito para se manifestar das impugnações. Aí o perito vai lá e apresenta um outro documento que a gente chama de manifestação à impugnação de honorários, e ele pode ou reduzir ou manter. Ele vai explicar os motivos de que aquele valor ele vai combater as alegações das partes que dizem que os autos, que os honorários estão caros, tá? Olha o sol nascendo lá, coisa mais bonita. Ele vai apresentar, o perito vai apresentar as contras-razões
combatendo as alegações das partes de que o valor está caro. E eu tenho lá no meu site, no como é que chama? periciajudicial.zsystemas.com.br, tá? Lá em modelos, você vai encontrar vários modelos de proposta, de impugnação, várias manifestações, tá? Você pode utilizar lá, baixar e modificar e utilizar conforme você achar melhor, tá? Então, você apresentou a sua contra-impugnação, quer dizer, a sua manifestação de impugnação de honorários. O que aconteceu agora? As partes podem impugnar novamente, se quiser, tá? Excelência, ele não baixou, pede para o perito baixar e tal. Chega um momento que aí o juiz pode entender que você tem que manifestar de novo. Aí ele vai te chamar para manifestar de novo. Se ele entender que não, que está razoável, que as suas informações estão razoáveis, você explicou bem que o valor é aquele mesmo que está dentro do mercado. Se ele entender isso, ele vai homologar. Laudo homologado, as partes, acho que é 5 dias para pagamento dos honorários, 5 ou 15 dias, agora não lembro, para pagamento dos honorários em justiça gratuita, em conta judicial. O que acontece? É a hora de... tá começando a surgir o sol lá. É a hora, então, agora das partes fazerem um depósito. Elas fazem um depósito em conta judicial, cada um paga a sua parte, ou quem pediu paga. Pagou, caiu na conta judicial, o juiz ele já te intima para agendar a data e hora da perícia, tá? E você verifica, se o juiz liberou 50% para você, beleza, você já agenda. Se não, você já fala: excelência, você entra com uma petição, com um documento: excelência, conforme a proposta de honorários, solicitei 50% de honorários a fim de custas iniciais como deslocamento, estadia, alimentação, alocação de equipamentos, assistente técnico. Então, favor liberar se for de vosso entendimento, favor liberar deferir a liberação do alvará, reintimando este perito da conclusão do pedido. E aí ele vai liberar o alvará, assim que liberar o alvará, ele vai te intimar novamente. Lembrando, ele te intima, mas o dinheiro ainda não caiu na sua conta, então você fica de olho lá. Caiu na conta e você já pode, porque tem muita gente que já agenda e passa-se meses e chegou no dia da perícia e o dinheiro não está na conta ainda. Problema de esquecimento da vara, problema de atraso no banco e assim vai, né? Então fica de olho ali se o dinheiro caiu. Você vai agora e apresenta a sua petição de agendamento de perícia, com 30 dias de antecedência aqui em Minas Gerais, tá? Apresentou, chega no dia, vai cumprir a perícia de campo. Vai lá, faz a perícia, elabora um pouco antes o seu roteiro de perícia, o passo a passo que você vai fazer lá, todas as perguntas, tá? Você é o investigador. Então, se você quiser fazer uma oitiva e fazer perguntas para as partes, você pode fazer, tá? Então, eu faço sempre uma oitiva, porque muitas dúvidas surgem quando você lê o processo, né? Fiz ali o meu roteiro, chegou no dia, fiz a oitiva, cumpri a perícia, fiscalizei, vistoriei, tirei foto, voltei para casa, começo a elaborar o laudo. Se dali da perícia você entendeu que é necessário solicitação de novos documentos, porque chegou lá e entendeu que, não, eu tenho naquele exemplo lá, eu tenho uma nota fiscal, uma OS aqui dizendo que ele era obrigado a trocar a mola. Opa, mas você não pôs nos autos. Mas ele pode produzir essa prova dentro da perícia, tá? Então você pode chegar no laboratório, chegar em casa e peticionar uma complementação de honorários. Excelência, por questões de logística, de celeridade da perícia de campo, ficamos combinados que eu peticionaria complementação documental nos autos, disponibilizando tempo hábil para as partes apresentarem suas
seus novos documentos, tá? E aí você fica esperando eles apresentarem os documentos. Apresentou, aí você termina seu laudo, protocolou o laudo e espera 15 dias, tá? Desculpa, protocolou o laudo. Intimou as partes do laudo, o juiz vai intimar, ó, excelente, pessoal, o laudo está nos autos, tem 15 dias para vocês manifestarem. Vem manifestação contra o seu laudo, vem laudo impugnatório, vem quesitos de esclarecimentos, e aí nos quesitos de esclarecimentos você é intimado a apresentar manifestações do quesito de esclarecimento, quer dizer, esclarecer os quesitos. Você vai apresentar uma petição respondendo todos os quesitos de esclarecimento, que são perguntas sobre o laudo. Aí você apresentou, eles podem apresentar novas perguntas daquelas perguntas que você respondeu, não mais do laudo, tá? Então, eles vão apresentar, se eles quiserem apresentar, se eles tiverem dúvida, eles vão apresentar um novo rol de perguntas sobre aquelas perguntas que você fez. Se o juiz entender que isso é protelatório, está enrolando demais o processo, que as perguntas são as mesmas e tudo mais, ele já vai impugnar. Ele já vai... o dele não é impugnar, o dele é determinar o encerramento da fase de esclarecimento e já vai remeter para a sentença. Nesse momento, já encerrou o seu trabalho, perito. Encerrou-se as fases de esclarecimento, você já pode peticionar o pagamento, a solicitação do pagamento, a quitação dos honorários. É uma petição onde você avisa o juiz que entende que já se esvaíram os prazos de esclarecimento, conforme o CPC, os serviços do perito já se encerraram, portanto solicita liberação de pagamento e aí que o juiz faz o pagamento para você. O processo vai correr, porém a sua parte já acabou, beleza? Bom, pessoal, para os novatos era isso. Tiver dúvidas, pergunta aqui embaixo, ou se não, vai lá no nosso grupo do WhatsApp Telegram, entra lá no fala.host/grupos e escolhe entrar no WhatsApp ou Telegram ou nos dois, tá? Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.